Boa noite, meus queridos, graça e paz. Começando aqui mais um devocional. Espero que estejam todos bem e descansados aí, passado esse feriado 7 de setembro, bicentenário da independência do Brasil. Conhecereis a verdade vos libertará, né? O Senhor tem nos libertado aí de tantas coisas, ideologias, doutrinas, né? Perseguições. E eu espero que o Senhor continue trabalhando aí com a sua mão sobre essa nação e limpando aí toda a corrupção, toda a opressão dos políticos aí sobre esse povo, né? Esse povo ordeiro, trabalhador e esse povo ainda que sonha com uma liberdade, com uma nação justa, um governo justo. E por falar em governo justo, estamos também prestes às eleições aí. Então, faça uma avaliação sobre o seu candidato, quais os valores que ele prega, quais os valores que ele defende, quais são as suas ideologias, quais são os seus planos de governo, o que ele fez no passado, o que ele está fazendo agora no presente, e vamos aí, né, votar de consciência limpa e com princípios cristãos verdadeiros, né? Aquilo que a gente sonha não só para a nossa nação, mas para os nossos filhos, para o futuro dos nossos filhos. Então, fica a dica aí, faça uma reflexão. Temos aí a polarização aí entre direita e esquerda. Faça uma análise de como foi o governo da direita recentemente agora e como foi o governo da esquerda, que durante 14 anos esteve no poder e o que ele apresentou de bom. Faça aí o que ele apresentou de ruim também, né? Então faça aí uma análise, vote com consciência e principalmente naquele candidato que defende os princípios, os valores de família, de Deus, de governança, e vote aí com consciência. Conhecereis a verdade vos libertará. E acima de tudo, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se o Senhor está à frente aí, e dentro do cronograma e princípios de governo do candidato que você escolheu ou analisou, essa é a melhor opção, tá bom? Vamos aqui para o livro de Gálatas, mas antes eu já peço que você dê o seu like, compartilhe esse canal aí, se inscreva no canal, acione o sininho e vamos juntos aí, me ajude a levar essa palavra a mais pessoas e eu creio que muitas pessoas estão precisando sim de libertação e pessoas também precisam ter um encontro com Deus. E esse devocional é uma forma de nós divulgarmos aí a palavra de Deus, tá bom? Olha o que está escrito lá em Gálatas. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, aquele que se alimenta da carne, destruição. Aquele que se alimenta do Espírito, vida eterna. De que você tem se alimentado? Pergunta forte, né? A que eu tenho dado valor nessa vida? Pergunta forte, né? Será que nós já me perguntamos isso? Será que os meus princípios, os meus valores são voltados para os prazeres deste mundo ou são voltados para a eternidade? Farras, bebedeiras, orgias, vícios. Será que isso edifica a minha vida eterna ou só me dá um prazer momentâneo? Deus, quando instituiu a sua lei, não foi para punir o seu povo, mas pelo contrário. Nós sabemos que a lei é boa. Ela veio para revelar o pecado. Por que para revelar o pecado? Para que assim, nós sabendo o que é pecado ou não, nós agora temos a opção de escolher viver para essa vida ou viver para a vida eterna. O pecado, ele causa separação de nós com Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Separados estão da glória de Deus. Distantes estão da glória de Deus. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Morte eterna. Olha o que ele disse: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Morrerá fisicamente, porque as consequências do pecado, ela destrói o nosso corpo também. E espiritualmente, porque se eu morro em meus pecados, eu estou afastado de Deus.
Se eu estou afastado de Deus, como eu espero ter vida eterna com Deus se eu morri afastado de Deus? Agora, quem semeia para o Espírito Santo, quem vive os princípios de Deus aqui nessa terra, quem busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, esse vive do Espírito. Então, do Espírito colherá a vida eterna. Quem pode me dar a vida eterna? Somente Deus. E quem pode me direcionar para a vida eterna? Somente o Espírito Santo de Deus. E quem pode interceder por mim a Deus? Jesus Cristo, que está sentado à direita de Deus, no qual tem livre acesso à minha vida através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo leva até Jesus, que intercede por Deus por mim. Não é isso que Paulo fala, que nós não sabemos como orar, mas o Espírito, ele intercede até mesmo com gemidos inexprimíveis. Então, quando eu semeio para o Espírito, eu estou vivendo pelo Espírito, sendo conduzido pelo Espírito e sendo cuidado por Deus através da conexão do Espírito Santo que habita em mim. Mas se eu apago a luz do Espírito dentro de mim, ou seja, se eu vivo para a carne, para os prazeres deste mundo, para as alegrias que nós já discutimos aqui, né? Já falamos aqui que não é alegria, é euforia. O que vem de fora para dentro é euforia. Se eu vivo em virtude da euforia que esse mundo produz, eu estou semeando para a carne. E será que eu terei a vida eterna? Será que eu não estou destruindo a minha vida? Será que eu estou vivendo para o presente ou para o futuro? Quando Cristo disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é para eu trazer a extensão dos céus aqui nessa terra e viver esses princípios para mim. Será que lá no céu tem bebedeira? Será que lá no céu tem pornografia? Será que lá no céu tem prostituição? Será que lá no céu tem drogas, vícios, orgias? Será que lá no céu tem mentira, fofoca? Será que lá no céu tem corrupção? Será que lá no céu tem desonestidade? Será que lá no céu tem idolatria? Será que lá no céu tem essas coisas? É claro que não, meu irmão. É claro que não. Então, se eu estou vivendo tudo isso aqui nessa terra, será que eu estou tendo os princípios do céu sobre a minha vida? Ah, mas é só uma noite que eu bebi. Não importa. Eu semeei para a carne. Ah, mas é só uma noite que eu me prostituí. Não importa. Eu semeei para a carne. Ah, mas é uma noite só que eu me droguei. Não importa. Ah, é uma noite só que eu acessei lá o computador e vi pornografia. Não importa. Eu semeei para a carne. Ah, é uma noite só, um dia só que eu assediei uma criança, eu fui pedófilo. Não importa. Eu semeei para a carne. Ah, mas foi só uma mentirinha, uma fofoquinha. Não importa. Eu semeei para a carne. Eu tenho que trazer a extensão dos céus para a minha vida, para a minha casa, para o meu lar, para o meu trabalho, para a minha escola. Eu tenho que ser embaixador de Cristo, representante de Cristo. É isso que Paulo nos chama a ser. E se eu quero viver a eternidade, eu tenho que trazer a eternidade até mim. Se eu quero viver no céu, eu tenho que trazer a extensão do céu até mim, porque no grande dia, se eu não vivi os princípios dos céus aqui, Cristo vai falar, eu não te conheço. Por que você agora quer entrar no céu, na eternidade, se você não buscou isso na sua vida? Por isso que nós trabalhamos aqui também a teologia aqui de purgatório. Não existe isso, meu irmão. Eu vivi desregradamente aqui nessa terra, vivendo tudo que esses prazeres do pecado aqui. E depois, quando eu morro, eu vou para um tal de purgatório e as pessoas vão orar por mim para Deus me perdoar dos meus pecados e assim eu poder entrar no céu. Não existe isso. As pessoas orarem, rezarem pela minha alma, não existe isso. A salvação ela é individual e eu obtenho ela aqui em vida. A santificação é individual e eu obtenho ela em vida. Ser santo é ser separado para Deus. Então não justifica. As pessoas não conseguem rezar nem para elas mesmas, vai rezar pela sua alma que está no purgatório. Então não se deixe enganar. Isso é zombar de Deus, é zombar de Cristo Jesus que veio naquela cruz para te salvar. Então todo aquele que crê no seu nome será salvo. Está lá em João 3,16. É um versículo que todo mundo conhece.
Agora, como que a minha alma pode crer em Cristo Jesus lá no purgatório com as pessoas rezando aqui para mim? Não existe isso. Se eu quero viver a eternidade, eu tenho que fazer a extensão da eternidade agora. Viver o agora, viver os princípios do reino dos céus agora. É isso que a Bíblia nos fala, é isso que Cristo nos chama a fazer. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se de semear para a carne e comece agora a semear para o Espírito Santo. Viver pelo Espírito Santo. Olha, ele começa forte, que não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Isso é zombar de Deus. Achar que você pode viver de todo jeito aqui e depois ter a vida eterna. Quando na verdade Deus dá a sua palavra, todo aquele que crê no Filho de Deus será salvo. E nós não temos crido em Cristo Jesus, nós temos criado deuses para nós. Isso é zombar de Deus. Isso é zombar do Filho de Deus. Mas Jesus disse que todo pecado, você pode até falar mal do Filho, mas se você pecar contra o Espírito Santo, aí já não tem perdão. Então deixe-se viver pelo Espírito Santo e não apague a luz dele no seu coração. Tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor é a salvação, é a vida eterna. E nessa noite, Pai, nós entregamos a nossa vida ao Senhor, buscando em primeiro lugar o reino dos céus e viver pelo Espírito. Tira de nós, Deus, toda a dependência, todo o desejo, toda a vontade dos alimentos da carne, que são os pecados, e purifica o nosso coração, Senhor. Coloque em nós um desejo pela eternidade, para que nós possamos ter repulsa pelo pecado. Deus, em nome de Jesus, Pai, nessa noite nós oramos, Deus, entendendo que deve-se buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e que tudo aquilo que nós vivemos aqui, dos prazeres, da euforia do pecado, isso é zombar do Senhor e do Teu Filho. E nós não queremos viver zombando do Senhor, Deus, pelo contrário. Nós queremos adorá-lo, edificar o Teu nome, exaltar o Teu nome ao mais alto céu e dizer que só o Senhor é Deus e viver para as coisas do reino de Deus. Por isso, Deus, em nome de Jesus, traga o nosso coração, traga a nossa mente, traga a nós o entendimento e o discernimento da Tua palavra e do Teu Espírito Santo e guia-nos pelas veredas do Senhor. Pai, é a nossa oração nessa noite em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe a noite de vocês e que vocês vivam mesmo para as coisas do alto, tá bom? Que Deus abençoe no nome de Jesus. Amém.